Boa noite, amigos. A paz do Senhor para todos e para todas. Deixa eu só colocar a câmera um pouquinho mais para cá. Sejam todos bem-vindos ao nosso último dia de seminário online de Teologia Pentecostal. Foi uma semana bastante produtiva, tivemos diversos convidados, como o pastor Eliseu Rodrigues, tivemos o professor Gutierrez, tivemos o pastor José Gonçalves, pastor Altair Germano. Ontem tivemos o pastor César Moisés Carvalho e hoje teremos a honra de receber aqui o nosso querido e amado evangelista Tiago Rosas. Se vocês estão conseguindo ouvir a minha voz direito, por gentileza, deixa aí nos comentários. Também eu quero saber de onde vocês são, viu? Deixa aí a sua cidade, o seu estado. Já tem muita gente chegando ainda. Já o pastor, aliás, o evangelista Tiago Rosas vai estar entrando com a gente e ministrando para vocês. O tema de hoje é a presença do arminianismo no pentecostalismo. Talvez esse seja um dos temas mais importantes deste seminário, tá certo? Onde a nossa fé, a nossa identidade tem sido ameaçada constantemente. Há quem diga que o liberalismo é a principal ameaça à Assembleia de Deus hoje no Brasil. Porém, eu tenho uma visão muito particular de que há algo mais iminente e urgente do que o liberalismo. Não subestimando o liberalismo, mas o calvinismo, o próprio calvinismo, ele é uma ameaça iminente para a identidade assembleana, tá certo? Não por conta do calvinismo em si, mas por conta do que as pessoas estão se tornando por causa dele, tá certo? Então o evangelista Tiago Rosa já está com a gente e ele vai estar, eu creio, mandando a solicitação aqui. Muita gente ainda está chegando, temos alguns amigos já conosco. A gente vai estar aceitando o evangelista Tiago Rosas e estaremos no início a solicitação, certo? Vou só aguardar aqui ele enviar a solicitação. Deixa eu me ver aqui, o irmão Rian tá falando de Paulista, Pernambuco, aqui vizinho, né? O Wellington tá falando de Salvador, Bahia. O evangelista Tiago Rosa já vai mandar o convite pra gente aqui. Pastor José Gonçalves está com a gente também. A gente fez uma live com o pastor José Gonçalves ontem. Rapaz, que foi muito profundo. Pena que não ficou salva, né? Pena que não ficou salva. A gente teve um probleminha técnico e foi melhor. Mas a gente vai ter outras oportunidades, pastor José Gonçalves. O pessoal gostou muito, teve um feedback muito positivo. Vou só aguardar o pessoal. Santana, Amapá. Tem muita gente na Bahia, tô vendo aqui. Eita, Jesus. Paz do Senhor, evangelista Tiago Rosas. Pai, Senhor Jesus, irmão Everton. Tudo bem? Tudo na bênção, graças a Deus. Estamos aqui para celebrar, para fechar com chave de ouro com o evangelista Tiago Rosas. Hoje ele vai estar falando sobre a presença do arminianismo no pentecostalismo. Evangelista Tiago Rosas, sem mais delongas, a gente está aqui para lhe ouvir. Eu queria que o senhor fizesse uma breve apresentação. Quem é o Tiago Rosas? O que é que ele faz no ministério dele, na igreja, a família, né? Aqui na internet, se você ter feito um trabalho excelente na internet. Quem é o Tiago Rosas? Depois eu já quero dar a palavra para você trazer a ministração e no finalzinho a gente fazer umas 2 ou 3 perguntas, tá certo? Desde já, seja bem-vindo e eu já quero agradecer por esta oportunidade que você está nos dando nessa noite. Amém, Everton. Antes de me apresentar aos irmãos que ainda não conhecem nossa pessoa e nosso trabalho, eu quero parabenizar você, um jovem teólogo de tão pouca idade, mas que já tem se destacado muito na igreja evangélica no Brasil, especialmente no meio pentecostal, pela importante contribuição que você tem dado nas páginas que você administra, em especial a esquina da teologia pentecostal, servindo a igreja com um conteúdo relevante
que promove a reflexão teológica, isso é importante. Oro a Deus para que Ele levante mais jovens irmãos com igual disposição de servir a Igreja do Senhor. Bem, sou Tiago Rosas, resido aqui na cidade de Campina Grande, segunda mais importante cidade no estado da Paraíba. Sirvo na Igreja Assembleia de Deus, presidida pelo muito digno pastor-presidente, pastor Daniel Nunes, como evangelista. Coordeno um dos 15 setores da nossa igreja no departamento de Escola Bíblica Dominical, departamento esse em que tenho me dedicado aí já há quase 20 anos como líder, tendo passado pelas mais diversas funções, aluno, professor, secretário, superintendente, e hoje coordenador em um dos 15 setores, como disse. Sou, por graça de Deus, escritor, tenho atuado nas redes sociais, em especial no Facebook, desde o ano 2012, oferecendo também materiais que eu pretendo ser materiais relevantes para a Igreja do Senhor Jesus. Hoje, minha página pessoal, eu não sou exatamente um influencer digital, mas a gente tem ali muitos seguidores que acompanham o nosso trabalho na minha página pessoal e nas páginas que eu administro hoje, que são EBD Inteligente e Teologia Arminiana e Pentecostal. Essa segunda página, Teologia Arminiana e Pentecostal, nós abrimos ela como uma extensão virtual do Núcleo de Estudos Arminianos e Pentecostais, que de modo pioneiro no Brasil, nós iniciamos aqui no interior paraibano no final do ano 2015, diante daquele boom, né, que a gente viveu aí do calvinismo adentrando nos círculos pentecostais. Não foi exatamente uma tsunami, como alguns, inclusive, ainda gostam de se gabar hoje, né? O pastor Silas Daniel, no seu livro A Mecânica da Salvação, ele disse que foi muito mais uma marolinha, mas não se pode negar, teve um boom muito grande, uma onda de calvinismo que adentrou nos ciclos pentecostais e causou certa inquietação. E aí nós criamos esse núcleo presencial. O meu amigo, não sei se ele está aqui acompanhando essa transmissão, Emanuel Martins e eu, nós iniciamos esse núcleo com estudos presenciais, uma vez por semana, no templo sede da nossa igreja. Durante um ano, esse núcleo funcionou, prestou serviços à igreja, não só no núcleo, mas também em palestras, em seminários que nós ministramos em Campina Grande e no estado da Paraíba, servindo as igrejas que assim nos convidavam para dar esse apoio. E aí, como extensão desse núcleo presencial, nós abrimos a página também no Facebook, na mesma época, e essa página continua aberta até hoje, sendo alimentada regularmente, com conteúdos também importantes para solidificar a fé e a doutrina arminiana e também pentecostal. E, por graça de Deus, como disse, eu já publiquei 4 livros, sendo que o primeiro deles é justamente fruto, Everton, desse nosso engajamento com a teologia arminiana, né? Fruto dos nossos estudos, pesquisas, investigação, debates, discussões, aulas, palestras, seminários, etc. Foi um livro... Eu queria que você falasse justamente sobre esses 4 livros, se estão disponíveis, como é que a pessoa faz para adquirir, e também sobre aquele grupo que você... Aquele grupo que você tem do WhatsApp dos alunos, como é que faz para participar? Como é que é isso? Explica aí para a gente. O pessoal vai assistir aqui depois e pode se interessar para poder participar. Muito bem, fico agradecido então pela oportunidade que nos dá de apresentar nosso material. O primeiro livro de nossa autoria é justamente esse, que, como eu dizia, é fruto desse nosso engajamento com a teologia arminiana. É o livro A Mensagem da Cruz, o Amor que nos redimiu da ira. Ele já está hoje em sua 2ª edição, já foram aí mais de 10 tiragens deste livro. Na 2ª edição ele tem 178 páginas, onde em seus 11 capítulos eu discorro sobre temas relacionados às doutrinas do pecado e à doutrina da salvação. Aqui eu falo sobre os 3 grandes temas da teologia cristã, né, que é criação, queda e redenção. E eu enfatizo o grande amor de Deus para com toda a raça humana, a fim de salvá-la e resgatá-la por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Eu louvo a Deus, porque irmãos de todo o Brasil têm lido esse livro, têm me dado retorno, inclusive muitos têm testemunhado, que têm lido esse livro em lágrimas
tocado pela mensagem que o Senhor nos concedeu aqui escrever. Após ele, nós escrevemos outros 3 livros. O Biblifixe, Formando a Geração da Palavra, que é um livro de bibliologia prática, e é um livro onde eu busco provocar o meu leitor para o dever de ler e estudar regularmente a Palavra de Deus. O terceiro livro, Reflexões Contundentes sobre Escola Bíblica Dominical, este agora com foco muito específico em escola dominical, para pastores, obreiros, lideranças, pregadores, aqueles que trabalham com o ensino das Sagradas Escrituras. E também, como uma extensão do nosso trabalho contínuo em escola dominical, foi que abrimos a página EBD Inteligente, que é alimentada diariamente. Nós estamos agora oferecendo um pacote EBD Inteligente, que entre vários benefícios que nós oferecemos para os assinantes deste pacote, estão lá o recebimento do nosso e-book, desse livro Reflexões Contundentes sobre a Escola Dominical, participação e interação no nosso grupo EBD Inteligente Premium no WhatsApp, onde nós não só oferecemos subsídios para as lições bíblicas da editora CPAD, especialmente jovens e adultos, mas também oferecemos auxílio e assessoria para as lideranças que desejam saber como organizar e administrar bem uma escola dominical em suas igrejas. Nós também temos as nossas conferências online, que nós estaremos realizando a partir do próximo mês. A primeira já está agendada, contará com a participação, inclusive, do pastor José Gonçalves, né, que está acompanhando essa transmissão. O pastor José Gonçalves ele vai estar participando dessa conferência de escola dominical, o pastor Altair Germano também, eu também estarei ministrando, vai ser uma bênção. Entre outros muitos recursos que já estão agora dentro desse pacote, e outros que ainda serão anexados a ele no decorrer do tempo. Então, os irmãos que têm assinado o pacote EBD Inteligente só têm a ganhar. Por fim, o último livro de nossa autoria, o mais recente, que também tem a ver com essa nossa transmissão hoje, Everton, é o Poder Pentecostal, reafirmando nossa doutrina e experiência à luz das Escrituras Sagradas. Eu, inclusive, vou mandar um exemplar para você depois. Assim que eu receber a nova tiragem, no momento eu estou sem nenhum exemplar em estoque, vou te enviar um exemplar para você ler, tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Os irmãos que desejarem adquirir nossos materiais, é só nos seguir em nossas redes sociais, aqui no Instagram, no Facebook, falar diretamente conosco. Você, como eu também, nós não temos assessoria, né, para filtrar atendimento, filtrar ligações, o pessoal fala diretamente com a gente. Alguns irmãos, às vezes, até se surpreendem. É o irmão Tiago Rosa? Sim, sou eu mesmo, não tenho um assessor, não. Os irmãos falam diretamente comigo e a gente envia nosso material para todo o Brasil. Amém, Tiago Rosa. Eu quero até parabenizar, né? Porque esse pacote, quando você divulgou lá na internet, eu disse, poxa, que ideia bacana. Porque muitas vezes, venhamos e convenhamos, a gente tem alguns líderes, né, na nossa denominação que, por falta de tempo, às vezes por questão de herança mesmo, né? São pessoas que têm mais idade, não têm esse domínio com a internet, né? Não tem essa habilidade com a internet, e de repente hoje a gente está no mundo pós-moderno virtual, onde muitas coisas podem ser viabilizadas por meio de ferramentas virtuais, onde a gente pode discutir. Então, quando você viabilizou isso para a gente, né, que é um trabalho que não alcança somente jovens, mas pessoas de várias áreas, poxa, que ideia legal. Então, parabéns aí, Tiago Rosas, e eu quero já lhe dar a palavra para você iniciar a ministração sobre o nosso tema e depois a gente fazer umas pequenas perguntas sobre o que foi falado. Muito bem, Everton. O tema arminianismo ele tem sido tratado bastante nesses últimos, nesses últimos 7 anos, né? Especialmente com o trabalho do site arminianismo.com, ali o Paulo César Antunes e a equipe que com ele trabalhou muito na divulgação do arminianismo aqui no Brasil, as publicações da editora Reflexão, que é hoje a editora no Brasil que mais se destaca com publicação de obras de teologia arminiana, obras de referência, inclusive. Talvez a mais importante delas até aqui tenha sido Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, do Roger Olson. A CPAD também, que com um pouco de atraso, mas veio também lançando obras importantes,
voltado para a reflexão sobre teologia arminiana e também teologia pentecostal. Creio que a mais importante delas foi a própria publicação em 3 volumes das obras de Armínio, publicadas em língua portuguesa, traduzido a partir da versão disponível na língua inglesa. E aí depois vieram outros livros, como o Arminianismo, a Mecânica da Salvação, do Silas Daniel, o Arminianismo Puro e Simples, do pastor Jamieson, e outras obras. Então, nesses últimos 7 anos, talvez até como talvez não, com certeza, como uma resposta a essa, vamos chamar de intromissão, para não usar outros termos mais pesados, essa intromissão das doutrinas calvinistas nos círculos pentecostais. Então, os próprios pentecostais resolveram oferecer, e também os arminianos não pentecostais, resolveram oferecer um contra-ataque, né? E aí esse contra-ataque, no bom sentido, foi a publicação de obras relevantes, de obras de peso, obras de referência, que somente vieram a ajudar ainda mais o público leitor arminiano brasileiro a ler, investigar, compreender e reafirmar suas bases doutrinárias e teológicas. Por isso eu, de certo modo, sou até agradecido pelos ataques que nós sofremos outrora. Já fomos chamados de hereges, pelagianos, semipelagianos, um monte de coisa, né? De certo modo, foi bom esse ataque que nós sofremos lá no início da década passada, porque serviu para nos despertar, serviu para nos acordar, nos tirar da displicência, da indolência e nos fazer perceber que nós também temos um bom legado doutrinário, teológico, literário, e que nós temos que conhecer esse legado, e que nós temos que valorizar, e que nós, por nossa vez, também temos que produzir, né? Porque nós não temos que ficar só na sombra daqueles que já produziram. Nós também temos que produzir. E eu louvo a Deus porque o Senhor concedeu-me, né, desde 2016 para cá, já então publicar aí essas 4 obras. Você também, um jovem escritor, atuante nas redes sociais, mas também já com obras publicadas, e algumas dessas obras, querendo ou não querendo, são respostas que nós buscamos dar aos contradizentes. E não só aos contradizentes, mas aos irmãos de mesma fé, de mesma confissão, que têm dúvidas, que se sentem inseguros na expressão de sua fé, de sua teologia, e que buscam um apoio, um subsídio literário, teológico. E aí o Senhor, que nos concedeu esse dom, essa habilidade para escrever, para resumir, sintetizar, esses irmãos vêm então em nossa busca como auxílio, como apoio. Aliás, essa recomendação que eu poderia deixar no final, eu já dou logo de entrada aqui, né? Os irmãos arminianos, pentecostais, que estão acompanhando e que vão acompanhar posteriormente essa transmissão, conheçam o legado, que é um bom legado que nós temos, tanto de teologia arminiana como de teologia pentecostal, mas também vejam se vocês não têm uma vocação de Deus para escrever, para produzir. Afinal de contas, a gente não pode ficar só dizendo o que os outros dizem ser o Filho do Homem. Nós também temos que ter a nossa própria opinião, a nossa própria voz acerca de quem é o Filho do Homem, né? Eu gosto daquele confronto de Jesus com os seus discípulos. O que é que os homens andam dizendo sobre mim? Ah, Senhor, uns dizem que tu és Jeremias, Elias, João Batista, ou aí um dos profetas. Aí Jesus pergunta novamente, mas e vocês? O que vocês dizem sobre mim? Né? Então é bom a gente pensar o que o Roger Olson diz, o que o Armínio diz, o que o John Wesley diz. É bom a gente pensar o que o Zwinglio Rodrigues, o que o Tiago de Tilo, o que o Kleber Maia, o que o Wellington Mariano, o que o Silas Daniel, o Jamieson e tantos outros. O que esses homens dizem é muito importante. Mas nós também precisamos construir a nossa convicção, a nossa ideia e, se tivermos uma chamada para produzir, produzirmos. Eu não vou me deter aqui em uma abordagem histórica do arminianismo, nem também do pentecostalismo. Primeiro, porque o espaço é insuficiente para isso. E segundo, porque nós já temos tantas obras boas publicadas em língua portuguesa que já nos oferecem essa análise mais crítica, mais pausada, mais detalhada, que eu julgo ser chover no molhado fazer isso aqui.
O que eu fiz apenas, Everton, para dialogarmos um pouco aqui sobre a presença do arminianismo no pentecostalismo, como arminianismo e pentecostalismo se relacionam e se relacionam bem, né? Eu trouxe aqui um resumo do pensamento, da doutrina, da contribuição de Jacó Armínio e de seus seguidores imediatos, que foram os remonstrantes, para nós percebermos, buscando nessa fonte primária, como, de fato, o pentecostalismo bebe doutrinariamente na teologia arminiana e como há uma lógica dentro do arminianismo e do pentecostalismo. Eu sou pentecostal arminiano e sou convicto, né? Sou convicto disso. O que é que eu trago aqui? Tiago Rosas, eu disse que ia fazer pergunta no final, mas eu já queria fazer uma pergunta para a gente deixar bem claro. Às vezes a gente vê na internet as pessoas dizendo assim, os assembleanos dizem que são arminianos, mas não abraçam tudo que Arminio defendeu. Quando um assembleano ele diz assim, eu sou arminiano, ele está querendo dizer o que com isso? É só o aspecto soterológico? É toda a teologia que Arminio defendia, como o pedobatismo? Explica para a gente aí um pouquinho disso aí. Veja bem, foi bom você perguntar isso. Serve-nos também para introduzir nossa exposição. A gente percebe um certo preconceito e alguns irmãos, especialmente os irmãos ali da vanguarda, entre os pentecostais, de se assumirem enquanto arminianos de fato, né? Inclusive, um comentarista de lições bíblicas, recentemente, ele publicou uma posição pessoal dele de que nós, assembleanos, não somos, na verdade, arminianos. Nós somos arminianos apenas na soteriologia, mas é preferível dizer que nós somos bíblico-pentecostais e não exatamente adotar esse título de arminiano. Mas, na verdade, quando a gente fala que nós somos arminianos, não é porque nós endossamos cada uma das letras escritas por Armínio, não é porque nós concordamos com tudo que ele escreveu. Como quem é luterano também não concorda com absolutamente tudo que Lutero escreveu, e como quem é calvinista não concorda com tudo absolutamente que Calvino escreveu. Para eu ser calvinista, eu tenho que concordar com tudo de Calvino. Para eu ser arminiano, eu tenho que concordar com tudo de Armínio. Para eu ser pentecostal, eu tenho que abraçar cada um dos pontos que um ou outro pentecostal esposou. Então, realmente, a gente vai acabar que não se identificando com nada, né? Com nada, absolutamente. Então, quando a gente fala arminiano, a gente está pensando naquele crente, naquele cristão, naquele protestante que comunga com os postulados de Jacó Armínio no que diz respeito ao amor e à graça de Deus, ao pecado do ser humano e à salvação providenciada por Deus em Cristo Jesus. Eu também não concordo muito, Everton, com dizer que nós somos arminianos apenas no aspecto soteriológico, porque soteriologia diz respeito à doutrina da salvação. Nós concordamos com Armínio também na sua ramartiologia, na sua doutrina do pecado, né? Eu vou trazer aqui algumas citações, inclusive, que mostram que nós comungamos com Armínio naquilo que ele dissertou acerca do pecado do ser humano. Nós também concordamos com Armínio em muito da sua cristologia, da sua pneumatologia, da sua teologia propriamente dita, da forma como Armínio entende Deus. O teólogo Keith Stalin apresenta Armínio como teólogo da graça, o teólogo da graça de Deus, o Deus que é gracioso, que é benevolente, que é misericordioso para com todas as suas criaturas. E nós também cremos assim, né? Aliás, isso é o que a Bíblia diz no Salmo de número 145, versículo 8. Então, nós concordamos com muito do que Armínio escreveu, que está há mais pontos em comuns. Há muitos pontos em comuns que perpassam ali várias doutrinas, não apenas a soteriologia propriamente. Por exemplo, há calvinistas que são pedobatistas e há calvinistas que são credobatistas. Há calvinistas que são aliancistas, há calvinistas que são dispensacionalistas, há calvinistas que são continuistas e há calvinistas que são cessacionistas. Mas são todos calvinistas. Inclusive, há calvinistas de 4 pontos
E há calvinistas de 5 pontos, calvinistas que defendem a expiação ilimitada e outros que defendem a expiação limitada. Da mesma forma, há arminianos que defendem a possibilidade da queda da salvação, é o meu caso, é o caso, inclusive, da maioria dos pentecostais no mundo, e há arminianos que dizem que não, que é impossível um verdadeiro salvo vir a apostatar da fé. Então, é possível nós concordarmos com muita coisa de Armínio e não necessariamente concordarmos com tudo, e ainda assim, sim, nos identificarmos como arminianos, enquanto adotamos aqueles postulados de Armínio, que é preciso ressaltar, Everton, houve aí até um grande teólogo que disse que Armínio, na verdade, nada mais fez do que resumir, sintetizar o pensamento dos patrísticos antigos, ali do século II ao século VI, o que aqueles grandes mestres da igreja cristã, tanto no Oriente como no Ocidente, já tinham argumentado acerca de Deus, do homem, do pecado e da salvação. Armínio apenas faz o resgate. E Armínio não criou nada, Armínio não inventou nada, e na verdade não há nada inédito, né? Naquilo com que nós nos identificamos nele, não há nada inédito nele que não possa ser encontrado nos patrísticos e também nos próprios apóstolos. Eu apenas enfatizo para concluir. A gente percebe o seguinte no debate: já existiram muitos fantoches, muitos espantalhos, e conforme a gente vai crescendo no debate, surgem outros, né, que de repente talvez esteja alguém aqui que não saiba até que ponto isso é verdade. Por exemplo, eu vejo de vez em quando aí alguns calvinistas espalhando que Armínio era cessacionista, então como é que os assembleanos se identificam como arminianos se Armínio era cessacionista? Isso é verdade, não é? Existe alguma coisa nas obras de Armínio que aponta para essa direção, ou Armínio não foi claro? Como é que a gente pode ver isso aí? Essa não foi uma labuta de Armínio, não é, Everton? Quem lê os 3 volumes, como eu já tive a oportunidade de ler, não vou dizer para você que já li todas as páginas, mas já li aí, creio que 80%, 90% dos 3 volumes de Armínio, e não foi uma labuta dele, não foi um esmero teológico de Armínio defender ou reprovar a continuidade dos dons espirituais. Então, quem quer buscar em Armínio uma referência da exposição dos dons espirituais, como nós pentecostais abraçamos, está buscando uma referência inadequada. Não vou dizer uma referência errada, mas é inadequado. As obras de Armínio, elas não servem para este fim. Armínio não escreveu pretendendo defender ou refutar a crença na contemporaneidade dos dons espirituais. Há algumas declarações nas obras de Armínio que parecem sugerir que ele, como boa parte dos teólogos protestantes de sua época, até em um contra-ataque aos abusos do catolicismo romano, com seus falsos milagres, seus falsos sinais, que eram comercializados, mercantilizados naquela época, e também como uma negação de grupos extremistas, dissidentes naquela época, a gente encontra em Armínio, a gente encontra em Lutero, a gente encontra em Calvino, algumas declarações que parecem sugerir que eles eram cessacionistas. Entretanto, eu vejo também declarações de Armínio, algumas eu até já publiquei, que parece sugerir que ele não era exatamente um cessacionista à moda Warfield e outros cessacionistas contemporâneos. Armínio, ele parece-me em sua piedade, porque ele era um homem muito piedoso, muito humilde, e ele também nunca trabalhou querendo ter a verdade. A gente lê as obras de Armínio, ele mesmo diz de quando em quando que se estiver errado, ele desejaria muito ser corrigido por alguém mais abalizado que ele. Isso mostra que Armínio, embora tivesse suas convicções, mas ele estava disposto a refletir sobre suas convicções. Mas eu vejo ali algumas afirmações que parecem, inclusive, servir como um embrião da crença pentecostal na revelação contínua de Deus na história, no Deus que ainda se revela, no Deus que ainda se manifesta. Por exemplo, há uma declaração de Armínio, onde ele diz que o meio ordinário pelo qual os pecadores são levados à fé é pela pregação do Evangelho. Pregação essa feita por um mediador cristão. Deus se utiliza de um instrumento cristão convertido para pregar a palavra aos pecadores, expor o Evangelho.
E aí, essa exposição do evangelho gerará luz e trará o pecador à conversão, se eles cederem sua vontade. Mas Armínio diz, entretanto, há métodos extraordinários que não apenas esse, que não apenas a pregação da palavra de Deus, pelos quais Deus se vale para trazer pecadores à conversão, inclusive sem a mediação da pregação e da mediação do instrumento humano. Aí Armínio diz, quando o Espírito Santo fala diretamente ao coração do pecador para trazê-lo à conversão e à fé. Então, isso para mim é um embrião do que os pentecostais mais adiante vão desenvolver, a crença no Deus que ainda se revela ao homem, não apenas no texto canônico, no texto escrito, mas de outras formas extraordinárias. Então, eu reafirmo, querer usar Armínio para defender ou cessacionismo ou continuismo é um método inadequado de ler Armínio. Armínio não serve a esse propósito. Por isso eu reitero, é perfeitamente possível nos identificarmos enquanto arminianos e ainda assim recusarmos o possível cessacionismo de Armínio e de outros teólogos. Agora, eu quero deixar claro para os irmãos que ninguém é obrigado a se identificar como arminiano, ninguém é obrigado a se identificar também como pentecostal, nem como assembleano, como batista, ou qualquer outro rótulo, qualquer outra nomenclatura. Ninguém depende desses rótulos e nomenclaturas para ser salvo, para ser cristão verdadeiro e morar no céu. Você não depende disso. Agora, para os meus irmãos arminianos, eu digo que não é vergonhoso. Não é vergonhoso nós nos identificarmos com esses mestres piedosos, verdadeiros, fiéis, que serviram a igreja em sua época e deixaram um legado de vida, de piedade, de oração, de devoção e um bom legado doutrinário e teológico que serve a igreja hoje. Eu leio as obras de Armínio e me deleito com a forma como ele trata a graça de Deus, o amor de Deus, como ele lida com a realidade do pecado humano, a gravidade do pecado, a dependência que o homem tem de uma intervenção divina a fim de redirecioná-lo para Deus. Não à toa eu escrevi o meu livro A Mensagem da Cruz e fiz não poucas citações daquilo que Armínio escreveu, sempre, claro, fazendo o que o próprio Armínio diz para ser feito, porque Armínio diz que toda a produção humana, inclusive os cânones, as confissões e catecismos, só tem valor se estiverem alinhados à doutrina, à palavra de Deus. Então, não é nada. O autor da carta aos Hebreus, né, ele nos ensina a lembrar dos nossos pastores que nos ensinaram a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala de tradição. Ele até orienta os irmãos lá de Roma para evitar aqueles que contrariam a tradição que receberam. Em outras cartas, Paulo fala muito disso. Então, a tradição arminiana ela é boa, a teologia arminiana ela é boa. Não é para nós ficarmos fazendo debates loucos, insanos, absurdos nas redes sociais, promovendo contenda gratuita, zombaria gratuita. Não é para isso. É para nós conhecermos a nossa fé, a nossa história, a nossa doutrina e fazermos o que disse Pedro: oferecer resposta a quem pedir a razão da esperança que há em nós. Amém, amém, Tiago. Obrigado. Viu? Veja só, a contribuição do arminianismo que nós pentecostais absorvemos, cremos e comungamos, ela se resume nesse acróstico, né, que os arminianos mais treinados já conhecem, já estão acostumados com ele. Há alguns autores arminianos que preferem usar outros resumos, outros pontos para resumir a fé arminiana. Por exemplo, Dom Thorsen, naquele livro Calvino versus Wesley, da editora Carisma, ele traz o seu próprio acróstico, que não é esse. Mas esse aqui tem sido mais popular, tem sido mais tradicional, a mais tradicional síntese doutrinária que os arminianos têm adotado e que nós, pentecostais, comungamos com eles. Esse acróstico, o facts na língua inglesa, ou fatos na língua portuguesa, resume os 5 artigos da remonstrância, ainda lá no ano 1610. Né? Os primeiros seguidores de Armínio, logo após a sua morte, em 1609, Armínio morreu muito jovem, 49 anos,
Um ano depois, os seguidores de Armínio já apresentaram na Holanda um resumo em 5 artigos daquilo que eles pensavam acerca da doutrina cristã, divergindo dos posicionamentos dos calvinistas e também de alguns luteranos da época. Então, nós temos aqui o factis. Como disse, em língua portuguesa se traduz por fatos. Há até alguns irmãos que brincam dizendo contra fatos não há argumentos, para dizer que a nossa doutrina ela é muito bem solidificada. Então, aqui no factis, eu coloquei aqui em tamanho pequeno a forma em inglês como o acróstico é construído. Mas é perfeitamente possível utilizar as mesmas letras desse acróstico na língua portuguesa, né? Mantendo a mesma ideia dos pontos que a língua inglesa apresenta. Então, o primeiro ponto aqui que a doutrina arminiana nos ensina é feitos livres pela graça. Feitos livres pela graça. Esse ponto, ele está aí para nos dizer que o ser humano, pecador, perdido, separado de Deus, escravo do pecado, ele tem a sua consciência liberta, o seu entendimento liberto, para crer no evangelho que lhe é apresentado por meio da graça de Deus. Este primeiro ponto, ele na verdade enfatiza muito mais a graça do que aquilo que comumente nós chamamos de livre-arbítrio. Aliás, Everton, você sabe, alguns teólogos menos experientes nessa matéria costumam dizer que Armínio ele é o teólogo do livre-arbítrio. Não sei se você lembra, mas recentemente tivemos uma lição da editora CPAD para a Escola Bíblica Dominical, onde um comentarista ele afirmou que o ponto mais importante na teologia de Armínio é a defesa do livre-arbítrio. Na época, eu até escrevi um post no Facebook contestando essa informação, contestando a partir dos próprios escritos de Armínio e de escritos de pesquisadores especialistas em teologia arminiana. Eu tive a curiosidade de consultar a versão digital das obras de Armínio, fiz uma consulta muito rápida, só para ter uma estatística para me convencer mais ainda de uma ideia que eu já tinha em mente. Eu consultei a expressão graça de Deus e a expressão livre-arbítrio nas obras de Armínio, nos 3 volumes. E eu concluí que Armínio fala mais da graça de Deus do que do livre-arbítrio humano. Pelo menos 10 vezes mais Armínio fala da graça de Deus do que do livre-arbítrio. Por isso, repito, Kate Stanley foi muito feliz ao chamar Jacó Armínio de o teólogo da graça de Deus. O próprio Armínio ele afirma que o arbítrio do homem está vencido, escravizado e destruído pelo pecado de Deus. A menos que a graça de Deus venha e intervenha no coração do homem, o homem sozinho jamais poderá tomar a decisão de ir na direção de Deus. Por isso é injusta a acusação de que nós somos pelagianos ou semi-pelagianos. Porque a teologia ensina que é Deus quem vem primeiro na direção do homem, capacitando o homem por meio da graça para crer, e somente depois o homem é que vai em direção de Deus, respondendo com fé ao apelo do Evangelho. Tiago Rosas, você fez uma excelente colocação aí de como é que Armínio ele vê essa tensão essa suposta tensão que é criada entre graça e livre-arbítrio. Quando a gente estuda a tradição pentecostal, principalmente em nosso nicho brasileiro, eu já tive a oportunidade de ler vários artigos, na verdade, do Mensageiro da Paz, lições de escola bíblica dominical, e algumas pessoas acusam nós, assembleanos, de sermos semi-pelagianos ou sermos pelagianos. Por conta do quê? Por conta de muitas pregações que são vistas em nossos púlpitos, que são triunfalistas, antropocêntricas e coisas desse tipo. Mas eu acho que a gente precisa fazer uma distinção entre posturas erradas que acontecem no púlpito em razão, às vezes, de ignorância ou de coisas desse tipo, uma falta de instrução, daquilo que está na nossa raiz, da nossa tradição, dos nossos documentos. Eu tive a oportunidade de ler através desses documentos e muitas outras obras que foram traduzidas para cá, já
um embrião. Essa forma de enfatizar a graça de Deus, muito característica nos documentos antigos dos assembleanos. Você pode confirmar essa informação? Se existe de fato isso? Se a nossa raiz ela já vem nessa esteira do arminianismo, ou é algo que surgiu agora, de 2013 para cá? Como é isso? De 2013 para cá, Everton, aconteceu o que eu vou chamar de um avivamento da teologia arminiana no Brasil. Isso é o que aconteceu de fato, é inegável. Antes disso, nós estávamos ali em um estado de dormência, quanto a um estudo mais aprofundado da ramarquiologia, da soteriologia, da própria pneumatologia. Nós já tínhamos muitas e boas contribuições acerca disso, mas nós éramos muito passivos e em alguns aspectos, até um pouco pálidos quanto a isso. Então, a partir de 2013, como disse, tentando oferecer, e tentando não, mas conseguindo oferecer uma resposta à altura aos ataques que nós sofremos, que foram lançados das trincheiras calvinistas, então nós começamos a produzir obras mais maduras, mais bem elaboradas, de cunho apologético até, expondo, argumentando e defendendo muito bem o que nós cremos. Entretanto, voltando aí no corredor da história, olhando pelo retrovisor da história, a gente consegue identificar que desde os primórdios do pentecostalismo no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, nós já tínhamos produções importantes que enfatizavam a tragédia do pecado humano e a dependência da graça de Deus para que o homem se volte para Deus. Observe, por exemplo, Everton, inclusive é um dos pontos aqui do nosso acróstico FACT, né, que é a total depravação, aqui no T, né, a total depravação, que inclusive alguns irmãos críticos dizem que nós, pentecostais, não defendemos esse ponto, que para nós o homem só está meio morto, que o homem, na verdade, não está morto, ele só está enfermo, mas ele ainda tem algumas forças para ir até Deus e buscar a Deus sozinho. Eu já li aí escritos de calvinistas de renome no Brasil afirmando esses absurdos, mas dizer isso acerca dos arminianos a partir de pregações de pregadores leigos, sem instrução, que não são referência na teologia, que não são referência literária para o pentecostalismo e o arminianismo, é uma injustiça. É como você pegar um pregador calvinista leigo, absurdos que ele fala, e nivelar por baixo, e dizer, olha, isso é o que o calvinismo prega, isso é o que o calvinismo ensina. Então também é injusto você pegar frases de pregadores leigos, pregadores não treinados, obreiros inexperientes, escritores menos abalizados na teologia, e usar isso como referência, né? Você ouve aí absurdo, gente querendo nivelar o pentecostalismo com Benihim, Marco Feliciano, Silas Malafaia, né? A respeito de eu respeitar o Silas Malafaia pelos seus embates, especialmente políticos, mas não é uma referência de teologia arminiana e pentecostal para ninguém. Então, você pegar essas figuras e querer reduzir o pentecostalismo e o arminianismo a isso, esquecendo a valorosa contribuição que figuras importantes do pentecostalismo e arminianismo no Brasil e no mundo já deram, é uma injustiça muito grande. Mas veja a título de exemplo, Everton. Nesse opúsculo, escrito pelo professor P.C. Nelson, que foi um dos primeiros professores do pentecostalismo norte-americano, comentarista de lições bíblicas, inclusive, lá no norte da América, nesse opúsculo que ele escreveu em 1900, deixa-me ver aqui a data da primeira publicação, 1934. Você faz um cálculo rápido, você vê, tem 86 anos. Olha o que é que o professor P.C. Nelson, teólogo da primeira safra do pentecostalismo norte-americano, olha o que o professor P.C. Nelson, nesse opúsculo, que foi traduzido para a língua portuguesa pela editora Vida, olha o que ele diz aqui na página 37. Acerca do pecado do ser humano, da depravação total. E isso não é de 2013 para cá, não. As páginas estão até amarradas, viu? Ele dizia o seguinte: esta corrupção, a corrupção espiritual, afeta todo o ser humano. E o que o professor P.C. Nelson afirma aqui não é nada que, por exemplo, John Wesley já não tenha afirmado no século XVIII, né?
O próprio Wesley foi muito contundente quando ele disse, olha, admita que o homem é totalmente corrompido, totalmente depravado, suas inclinações pendem totalmente para o mal, e você é um cristão. Negue isso e você ainda é um pagão. O Wesley, certamente um dos mais importantes nomes do arminianismo e do evangelismo e do avivamento espiritual no mundo, já afirmava isso no século XVIII. Mas aqui, início do século XX, P.C. Nelson. Aí ele diz, sua natureza mental, preste atenção, sua natureza mental, moral, espiritual e física. O que ele está dizendo aqui? O homem é totalmente corrompido, espírito, alma e corpo. Então não é meio corrompido, não existe isso de depravação parcial. Quem defende depravação parcial não comunga com o pentecostalismo clássico nem com o arminianismo clássico. É totalmente espírito, alma e corpo. Eu costumo dizer, Everton, e eu até disse isso em meu livro Poder Pentecostal, que nós pentecostais cremos em depravação total, mas também em redenção total. É por isso que nós pentecostais enfatizamos muito a cura para o espírito, a cura para a alma, mas também a cura para o corpo. Porque Cristo reverteu, não foi só parcialmente o pecado. Cristo veio para reverter totalmente o pecado, os efeitos deletérios do pecado. Mas o professor P.C. Nelson, ele segue dizendo, é absolutamente universal Romanos 3,19, onde Paulo fala da queda do homem. O homem, tal como se conhece, não é o resultado do processo de evolução. Pentecostais não são evolucionistas. Se tem algum pentecostal aqui que defende evolução, você está com defeito de fabricação. Senão que foi criado perfeito por Deus, mas, presta atenção, por sua queda se acha sumido, desaparecido, destruído na depravação e degeneração. Está separado de Deus, ama a rebeldia e o pecado, e se encontra debaixo da condenação justa de um Deus santo. Pode anotar isso para você pregar amanhã, que já tem a mensagem completa aqui. Então, um professor pentecostal, 1934, afirmando a doutrina da depravação total. O homem é totalmente corrompido. Você sabe que teve um teólogo calvinista, inclusive, muito renomado, ele já dorme no Senhor hoje, mas muito renomado no mundo, que ele disse, inclusive, que Armínio, ele foi mais vigoroso, mais vibrante, mais enfático na defesa da depravação total do homem, até mesmo do que o próprio João Calvino e do que o próprio Martinho Lutero. Armínio foi mais enfático do que todos eles na defesa da queda, da destruição da vontade humana do homem que está totalmente entregue ao pecado. É claro, preciso reiterar aqui aos meus irmãos, que quando nós conhecemos o Evangelho de Cristo e decidimos receber Cristo em nosso coração, essa depravação total ela é transformada. Não se pode dizer que nós, agora convertidos, estamos em debaixo de depravação total. Não estamos. Eu não sou totalmente depravado. Eu sou redimido por Cristo Jesus, o Senhor. Mas não é só essa obra, Everton. Se a gente for para 1937, agora com o pentecostal Maya Pilman, né, teólogo pentecostal escocês, o Pilman, nessa obra que ainda hoje é utilizado como obra de referência em muitos seminários bíblicos, o Pilman ele faz aqui defesas extraordinárias, vibrantes, vigorosas, acerca da liberdade que nós alcançamos mediante a graça, a dependência que o homem tem da graça de Deus, e esta graça, nós pentecostais também concordamos, como Armínio, como os remonstrantes, como Wesley, nós concordamos que essa graça ela tem duas características. Ela é irrestrita e ela é resistível. Ela é irrestrita porque ela é oferecida a todos os homens. É por isso que nós pentecostais, Everton, por crermos que a graça de Deus ela é irrestrita e liberada a todos os homens, é que nós somos muito atuantes no evangelismo. Evangelismo corpo a corpo, evangelismo agressivo urbano, evangelismo transcultural.
Por que as igrejas pentecostais elas evangelizam muito mais que as igrejas calvinistas? Quem, inclusive, tangencia um pouco desse aspecto, desse diálogo sociológico e teológico, é o professor e doutor Gedeon Freire. Ele comenta que, ele na provocação, ele não argumenta, mas ele faz uma provocação em um de seus escritos, dizendo que, possivelmente, as igrejas calvinistas cresceram menos e as igrejas pentecostais cresceram mais, porque enquanto eles defendem a salvação apenas dos eleitos ou apenas para os eleitos, nós defendemos a salvação para todos os homens, claro, recebida mediante a condição da fé. Então, quer queira que não queira, a doutrina influencia na prática. Sim. Se a doutrina ela ensina que Cristo morreu apenas pelos eleitos, né? E aí vem, olha, a todos expiação, é o que nós pentecostais arminianos cremos, que Cristo na cruz ofereceu um sacrifício em favor de todos os homens, então nós vamos em busca de todos os homens. A todos os homens, independente de raça, etnia, classe social, faixa etária, a todos os homens nós vamos buscar, porque cremos que Cristo morreu por eles. Mas quando você crê de modo diferente, que Cristo morreu apenas por alguns, então, querendo ou não, isso enfraquece a sua atuação evangelística e a sua atuação missionária. Observe que se você pergunta a um calvinista sobre um grande evangelista calvinista, ele precisa voltar no século XIX, Charles Spurgeon. Ele precisa voltar no século XVIII, com George Whitefield. Mas se você perguntar a um pentecostal, um evangelista, ele vai citar o irmão José da congregação dele, a irmã Josefina da congregação, a irmã Maria da campanha de visita, o pastor da igreja que vai nas bocas de fumo, nos presídios e nos hospitais, levar o evangelho de Cristo. Né? E nós também temos as nossas grandes referências de evangelismo no mundo, como, por exemplo, o pastor Reinhard Bonk, que faleceu há pouco tempo, descansa no Senhor, que foi certamente o maior evangelista de todos os tempos. Sim. E que, ainda que o alcance territorial de seu ministério tenha sido menor que o do evangelista Billy Graham, que também era arminiano, vale lembrar, mas o alcance em salvação de vidas, os resultados em conversão de vidas no ministério do pastor Reinhard Bonk, ao que me parece, supera ao do ministério do estimado, queridíssimo pastor Billy Graham. Mais de 70 milhões de almas foram levadas por Cristo através do missionário Reinhard Bonk. Convido, inclusive, os irmãos a conhecer os seus livros e assistir suas pregações e o trabalho missionário que está disponível no YouTube e em outros canais dele. Então, a nossa doutrina, ela reflete, ela fortalece, ela influencia muito a nossa prática. E eu preciso dizer, Everton, que a doutrina arminiana, ela está presente na nossa literatura teológica, ela está presente no nosso currículo de educação cristã. Nós estamos tendo, por exemplo, esse trimestre, nas classes de adultos da escola dominical, a revista da editora CPAD, comentada pelo pastor Douglas Batista, e nós tivemos, por exemplo, a lição de número 3, onde nós falamos sobre eleição e predestinação, baseada na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E eu estou muito feliz, estou muito contente, porque eu tenho visto um amadurecimento. Como disse, nós estamos vivendo um avivamento da teologia arminiana e pentecostal, mas também um amadurecimento da teologia arminiana e pentecostal no Brasil. Porque a forma como o pastor Douglas Batista comenta eleição e predestinação, baseado na palavra de Deus, sem entrar em questiúnculas teológicas, é uma forma correta de expor a doutrina e que está alinhada aos postulados dos antigos mestres arminianos, em especial do próprio Jacó Armínio. Então, nossa literatura teológica, nosso currículo de educação cristã, nossa inologia, sim,
o que nós cantamos, por exemplo, os nossos cânticos congregacionais, estão alinhados com afectos, com os fatos esposados, defendidos pelos remonstrantes em 1610. Nós cantamos a graça que propicia o arbítrio do homem decidir-se por Cristo. Nós cantamos a graça que é irrestrita, que é dirigida a todos, mas que é resistível. Quando nós cantamos, por exemplo, Everton, manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim, eis que ele a porta espera velando, espera por ti e por mim. O que é isso, senão a graça irrestrita, por ti e por mim? E o que é isso, senão aquilo que Jacó Armínio chama de a graça branda, que não usa de violência contra a vontade humana, mas que busca persuadi-la, convencê-la de forma gentil. Eis que ele a porta espera, velando por ti e por mim. Então observe que a nossa boa música arminiana e pentecostal, ela está alinhada com os postulados dos nossos antigos professores, dos nossos antigos mestres. Quando a gente canta, por exemplo, um hino, quem é o pentecostal que nunca ouviu ou nunca cantou esse hino? Meu amigo, hoje tu tens escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Ora, o que é que esse hino está cantando, senão uma graça de Deus que auxilia a vontade humana, que persuade, que convence com brandura, com gentileza e com ternura, o homem buscando atraí-lo para Jesus Cristo, ainda que afirmando que a decisão de crer é do homem e não de Deus. Porque, de fato, a eleição que nós defendemos é uma eleição condicional. E nós cantamos isso em nossa himnologia. Condicional à fé. Né? O homem ele é escolhido por Deus mediante a condição da fé. Os pentecostais não pregam regeneração antes da fé. Não é regeneração para crer. É crer para ser regenerado. O apóstolo Paulo deixa muito claro na carta aos Romanos, capítulo 3, quando ele vai argumentar sobre a fé. Deixe-me só conferir se é o capítulo 3 ou é o capítulo 5, para eu não dar referência errada aos irmãos. O apóstolo Paulo deixa claro que a fé é a porta de entrada para as dádivas da salvação. É o capítulo 5 mesmo. Paulo, permita-me ler aqui a palavra, Everton. Paulo diz assim, Romanos 5, 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Olha o que é que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que nós temos acesso à graça por meio da fé. Mas que graça? A graça da justificação, a graça da salvação, a graça da reconciliação. Paulo deixa claro em Romanos 5, versículo 2, que a fé é a porta de entrada para as bênçãos da salvação. Não há nenhuma bênção da salvação que o homem possa ter acesso a ela sem antes exercer a fé em Cristo. É condicional. João 3,16, o coração da Bíblia. Qual é o crente pentecostal que não conhece esse versículo? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em Filipos, o carcereiro, o agente penitenciário da época, perguntou a Paulo: que devo fazer para ser salvo? Paulo não disse não faça nada. Se você for eleito, você vai ser salvo. Se não for eleito, não há nada que você possa fazer, você vai ser condenado. Não. Que devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. O pregador renomado A.W. Tozer, com muita assertividade, ele disse, Everton, não há nada que possamos fazer para merecer a salvação. Mas há algo que nós precisamos fazer para receber a salvação. Para merecer, não. Quem merece a salvação é Cristo. Os méritos são de Cristo.
mas nós entendemos, pregamos e apelamos aos pecadores que eles creiam, porque esta é a condição para receber a salvação que Cristo mereceu. Tiago Rosas, infelizmente a gente poderia passar a noite toda aqui, mas passou uma hora rapidinho. A gente quer te agradecer. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, tá certo? Tchau, tchau. Obrigado.